vamos iniciar o estudo das funções e a aula 1 vai tratar justamente dos conceitos iniciais a respeito das funções. Vale destacar que o Aprova Rápido vai fazer esse desenvolvimento de forma bem direta, porém passando por todos os detalhes que são importantes e pertinentes a esse assunto. Porque esse assunto é um assunto que aparece muito em diversos vestibulares, inclusive no Enem. Então é importante saber bem os conceitos, porque tanto a parte conceitual quanto a parte de aplicação desses conceitos e interpretações gráficas, ele é muito importante. Então vamos iniciar os estudos aí com as funções. Bom, em diversos momentos a gente pode encontrar aí no nosso cotidiano situações onde vão estar envolvidas as funções propriamente ditas. E um exemplo típico disso é o consumo médio de combustível dos veículos. Se a gente observar essa tabela que vai ser dada aí, ele está dizendo o seguinte, a tabelinha, que com 8 km eu consumo 1 litro, com 16 km, 2 litros, com 24 km, 3 litros e assim sucessivamente. Ou seja, o carro tem um consumo médio de 8 km por litro. Então essa tabela está relacionando a quantidade de litros que estão sendo consumidas pelo veículo quando ele percorre uma determinada distância qualquer. Essa tabela ela pode ser moldada como existe uma constância, ou seja, a taxa de quantidade de combustível por quantidade de litro, ela é constante no transcorrer do tempo, então a gente pode relacionar uma grandeza com a outra. De que modo? A gente vai chamar isso de lei de formação e, a partir da lei de formação, é possível chegar a uma função. Então, como que seria a lei de formação para essa nossa tabelinha apresentada? Eu posso dizer que a distância percorrida, x, vai ser dada justamente por 8 vezes o x. Ou seja, quem que é o x? O x para nós vai ser a quantidade de litros. Então, se eu colocasse uma relação matemática aí para poder estabelecer, eu diria o seguinte, que a distância relacionada ao número de litros vai ser igual a 8 vezes a quantidade de litros que foi gasta. Então isso já seria uma lei de formação apresentada para poder trabalhar com essa função. Dando sequência agora, iremos estabelecer o conceito propriamente dito de função. Então, qual que é o conceito de uma função? A função vai ser uma relação matemática que vai vincular elementos de um dado conjunto, que a gente vai chamar de domínio, a um outro conjunto que a gente vai chamar de contradomínio. E essa relação matemática é justamente a lei de formação. Então, esse vínculo vai ser a partir da lei de formação, onde cada elemento do conjunto A, que eu disse, né, que é o conjunto do domínio, é estabelecido um único elemento do conjunto B, dito contradomínio. Então, eu vou ligar um elemento do domínio a um elemento do contradomínio. Para esse elemento específico do conjunto B, dá-se o nome de imagem do elemento de A. Então, olhando aqui para o diagrama de Venn. Olhando aí, a gente tem os elementos do conjunto A, 1, 2, 3 e 4, que serão para nós o nosso conjunto domínio. Teremos o conjunto B, 1, 3, 5, 7 e 9. Esse conjunto B, ele está relacionado com o contradomínio. E eu vou dar uma lei de formação qualquer, no caso aí 2x mais 1. Quando fizermos a relação do 2x mais 1, o x vai ser o valor que é apresentado no conjunto do domínio, ou seja, o conjunto A. Então, quando eu faço 2 vezes 1, vai dar 2, mais 1, 3. Então, eu chego no conjunto B, no elemento que seria o elemento 3. Então, esse seria, o 3 seria a imagem do meu elemento do conjunto domínio 1. Fazendo para o 2. 2 vezes 2 dá 4, mais 1, 5. Então, eu teria agora o 2 sendo direcionado ao elemento 5 em B. 3. 3 vezes 2 vai dar 6. 6 mais 1, 7. Então, agora o 3 está ligado ao 7. E, por fim, o 4. 4 vezes 2, 8. Mais 1, 9. E aí, um detalhe importante é que para ser uma função é necessário que todos os elementos do conjunto A estejam relacionados aos elementos do conjunto B. Então, não posso deixar nenhum elemento do conjunto A sem setinha partindo.
Então, agora, o que eu posso dizer é que esses elementos que receberam a seta, ou seja, os elementos que são propriamente dito resposta da lei de formação, quando eu uso elementos do conjunto A, eles serão ditos imagem para nós. Então, a imagem seria um subconjunto do contradomínio. Como que seria a determinação gráfica de uma função? Para fazermos essa determinação gráfica de uma função, é necessário seguir alguns passos. Que passos são esses? O primeiro, estabelecer o domínio da função. Então, é extremamente importante, nesse momento, saber quem é o domínio da função para podermos relacionar valores desse domínio e estabelecermos as respostas, ou seja, a imagem que está presente no contradomínio. Então, dito isso, o segundo passo seria montar uma tabela com valores que respeitem o domínio da função, nomeando-os de x. Ou seja, eu só posso escolher valores para colocar na lei de formação que são valores que respeitem o domínio da função, a partir do momento que foi estabelecido. Então, aqui, num primeiro momento, a gente vai usar uma função que seja f de tal modo que seja naturais em naturais. Quando eu faço essa definição, agora eu só posso usar os valores de x, que são valores do conjunto dos números naturais. Então, percebam. Depois disso, eu vou encontrar o valor de x dada pela função que x faz chegar em y. Logo, os valores de y estabelecem-se assim os pares ordenados. Isso é importante definir porque para cada valor de x eu vou ter um valor de y. E esses dois juntos formam o que a gente vai chamar de par ordenado. E aí a gente vai escolher os valores de x. No caso, eu peguei os naturais, então 0, 1, 2, 3, 4, 5 e quantos eu quisesse escolher. Daí eu vou colocar os valores substituindo na lei de formação, que no caso seria x mais 2. Então, o f de 0 seria 0 mais 2, que daria 2. Então, o par ordenado que eu vou ter, x e y, é igual a 0 para o x, que é o valor que eu escolhi para seu domínio, e y vai ser igual a 2, que no caso é a imagem do meu domínio. Então, o par ordenado, 0 e 2. Fazendo isso para o próximo, f de 1 é 1 mais 2, e 1 mais 2 a gente sabe que é 3. Então, agora nós temos um par ordenado que seria 1 e 3. 1 para x, 3 para y. E se eu fizer para os outros, 2 mais 2, 4, e aí eu teria o par ordenado 2 e 4, 3 mais 2 seria 5, aí eu teria o par ordenado 3 e 5, e assim sucessivamente. Então, aí eu teria 2 e 4, 3 e 5, 4 e 6 e 5 e 7 como os pares ordenados. Agora eu vou para o passo 4. Quem que seria o passo 4? Seria determinar os pares ordenados no plano cartesiano, ou seja, a partir do momento que eu montei e descobri quem são os pares ordenados, agora eu tenho que levar isso para uma situação gráfica. Então, eu vou colocar aí uma malha quadriculada, vou colocar os eixos x e y, que seriam do plano cartesiano. X seria o eixo das abscissas e y o eixo das ordenadas. E a partir daí, eu ia colocar o ponto 2 e 2, não, 0 e 2, depois o ponto 1 e 3, depois o ponto 2 e 4, depois o ponto 3 e 5, 4 e 6 e 5 e 7. Como a determinação do domínio estava estabelecido que eram os naturais, o contradomínio, que era o conjunto que iria receber as setas, também estava dito naturais. Está aqui na função estabelecida de naturais e naturais. Então, nesse caso, a minha resposta, graficamente falando, seria única e exclusivamente aqueles pontos sendo determinados. Por quê? Porque eu estou de naturais em naturais. Por isso que era importante, desde o início, determinar quem era o domínio e, consequentemente, quem era o contradomínio e os potenciais valores da imagem. Então, nesse caso, o seu gráfico fica com essa resposta. Mas agora, se a função tivesse sido definida de reais em reais, como ficaria isso? A mesma função, x mais 2, agora definida de reais em reais, teria uma outra situação. Eu montaria novamente os valores de x, encontraria os valores relacionados ao par ordenado, só que na hora da colocação disso no gráfico, nós teríamos a seguinte situação.
o x e o y agora poderiam assumir valores de reais. Então, esses pares ordenados que estão montados aí são apenas algumas das possíveis respostas que nós encontraríamos aí quando fizéssemos a interpretação gráfica. Então, os valores novamente seriam marcados, só que esses valores dariam apenas o nosso direcionamento para a escolha de uma reta ou de uma curva que estaria passando por todos esses pontos simultaneamente. Então, eu preciso pensar em uma curva, que no caso aqui pelo nosso desenho, a gente já percebeu que vai ser uma reta, onde essa reta ela vai estabelecer todos os possíveis valores assumidos por y quando substituídos os possíveis valores de x. Então aí a nossa determinação gráfica deixa de ser pontos e passa a ser uma reta, e a gente sabe que uma reta é o conjunto, né, de infinitos pontos alinhados entre si. Então seria isso a formação para quando você tem um f que está relacionando o domínio sendo os reais e o contradomínio também sendo os reais. Então você tem todas as possibilidades de resposta. O que seria importante quando a gente recebe a informação de um gráfico? E aí, o A Prova Rápido ele está trabalhando muito com relação a esses conceitos, porque as provas do Enem, principalmente, e de muitos outros vestibulares importantes aí do país, eles colocam muito essa questão do gráfico para você estar trabalhando com a ideia de encontrar domínio, encontrar imagem, ou a partir disso resolver algum dos nossos dos questionamentos que estão apresentados lá nos itens a serem marcados. Ou até mesmo para a prova de segunda fase, informações que são relevantes para você continuar a resolução do exercício. Então, quando você pega aí uma malha quadriculada e coloca um plano cartesiano qualquer, então se você pega uma função qualquer aí, onde você tem um intervalo que está aberto em 2 e fechado próximo ao 7 ali, se você observa isso, você está olhando única e exclusivamente os valores relacionados ao eixo x, que é o eixo das abscissas. E a gente sabe que o eixo x é o eixo onde você tem o domínio da sua função. Então, se você estabelece esse ponto que está de 2 aberto até próximo ao 7 ali fechado, esse intervalo é o intervalo que a gente vai chamar de domínio. Então, aqui você tem o domínio da função. E agora, se você pega, olhando apenas para o eixo y ele tem um intervalo, de novo, aberto em 1 e fechado muito próximo ao 4. Então, esse intervalo aí é o que a gente vai chamar de intervalo da imagem. Então, nós temos o intervalo do domínio e o intervalo da imagem sendo estabelecido única e exclusivamente pela construção da curva no seu gráfico. Então, se você tem essa curva, você pode estabelecer quem é o domínio e quem é a imagem apenas olhando para os eixos das abscissas, que é o eixo x, e o eixo das ordenadas, que é o eixo y, onde você consegue estabelecer domínio e imagem. Então, como já foi apresentado no conceito, essa função está sendo uma função onde eu teria um f de A em B. Se a gente pensasse em dois conjuntos, sendo A o conjunto relacionado ao nosso domínio e o B o nosso contradomínio. E aí a gente pode até escrever o seguinte, que o domínio ele vai ser representado pela letra D assim, com um cortezinho. Ele, nesse caso, está relacionado sempre ao nosso eixo x. E a nossa imagem, representada pela letra Izinho cortado também, e um Mzinho aqui, vai ser sempre dado por o eixo y. Tá bom? Agora a gente vai falar sobre determinar o que é uma função ou o que não é uma função a partir do diagrama de Venn. Olha só. Observando esse primeiro diagrama de dois conjuntos que estão se relacionando a partir de uma lei de formação, é possível estabelecer aí o seguinte, que para cada elemento do domínio, que no caso é o A, que essa função é a função onde você tem estabelecido que
f de A em B, ou seja, f de A em B, quem que seria o meu f? Seria a minha função estabelecida, o A seria o meu domínio e o meu B seria o meu contradomínio. De modo que essa determinação da função, ela tem os valores 1 relacionando ao 6, o 2 relacionando ao 7, o 3 relacionando ao 8, o 4 ao 9 e o 5 ao 10. Todos os elementos do domínio, eles partiram setas que vão se relacionar ao contradomínio. Então, nesse caso, a gente vai dizer que isso aqui é uma função. Por que é uma função? Ela é uma função porque todos os elementos do domínio estão partindo setas que irão se relacionar a elementos do contradomínio. Agora percebam, se você pega o mesmo conjunto e agora percebe que um dos elementos aqui não parte nenhuma seta, então nesse caso aqui eu já vou falar que essa relação matemática não é uma função. E a observação é bem simples. Para ser função, todos os elementos do nosso domínio precisam partir e se relacionar com elementos do contradomínio. Então, se pelo menos um não estiver cumprindo essa determinação, então nós vamos dizer que isso deixa de ser uma função e passa a ser uma relação matemática simplesmente. Tá bom? Agora, temos também uma outra situação. Eu disse que todos os elementos do nosso domínio têm que partir setas. Nesse caso aqui, todos os elementos estão partindo seta. Ah, mas as setas estão todas chegando no mesmo elemento do contradomínio. Tem algum problema? Eu vou te dizer que não. Nesse caso, você tem uma função estabelecida. Então, eu vou te dizer que, de novo, f definido de A em B, vai me dizer que isso aqui é uma função. Agora, vamos dizer que de um mesmo elemento do conjunto A, que seria o nosso domínio, estão partindo duas setinhas. Nesse caso, eu não posso estabelecer isso como um domínio, porque a definição da minha função é que para cada elemento do conjunto do domínio, ou seja, do conjunto A, devem partir uma única seta em direção ao contradomínio. Então, tem que partir seta, mas tem que ser uma só. E no caso ali, o 1 não cumpre essa especificação. Então, eu vou dizer que essa segunda situação aqui é uma situação onde nós vamos dizer que não se estabelece uma função. Não é uma função. É apenas uma relação matemática. Então, assim, o que tem que ficar claro para você é que, para ser função, é necessário que cada elemento do domínio se ligue a um elemento do contradomínio, de modo que dele parta apenas uma única seta em direção ao contradomínio. Então, fiquem atentos a isso, porque é isso que define o que é ser uma função e o que não é ser uma função. Agora, graficamente também é possível determinar uma função. Como que seria isso? Nós podemos passar para uma curva qualquer aí. Se for uma função, a gente vai dizer que ao traçarmos retas que são paralelas ao eixo y, ou seja, retas verticais, se houver um único ponto de intersecção entre essas retas verticais e a nossa curva característica da função, então a gente vai dizer que estamos estabelecendo uma função. Então, nesse caso, essa curva é uma função. Por que é uma função? Porque para todos os pontos que eu tracei, retas paralelas ao eixo y, ou seja, retas verticais, eu toquei em um único ponto. Ó. Para todas as retas, eu tenho um único ponto interceptando a curva. Agora percebam a diferença. Se eu tenho uma curva desse tipo, então agora quando eu passo retas que são paralelas ao eixo y, eu vou encontrar intersecções das retas verticais com a curva em vários momentos. Olha só, aqui ó, eu consegui interceptar 3 vezes com a mesma reta. Então, se acontece para um desses pontos essa situação, então eu vou dizer
que isso aqui não é uma função. Não é função. Então, graficamente, também é possível identificar quando temos uma função e quando não temos. E para essa aula é isso. Muito obrigado.